E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Kart 26, na qual nós falamos dos campeonatos regionais de kart aqui, na qual nós participamos aqui no interior de São Paulo. E nós vamos falar no vídeo de hoje o que aconteceu na 9ª etapa da Copa Roda Presa de kart. Já estamos na 9ª etapa, né? Ocorreu no dia 11 de setembro, no sábado, tá? E nós vamos contar um pouquinho do que aconteceu nas duas categorias A e B. Já estamos na reta final do campeonato, né? Após essa 9ª etapa, restam somente 4 etapas para terminarmos o campeonato deste ano de 2021. E antes de falar do que aconteceu lá na Copa Roda Presa, eu queria falar um pouquinho desse novo cenário que a gente montou aqui para esse vídeo de hoje, tá? Aqui eu tenho a galeria dos troféus, né? Aqui é o meu barzinho, na verdade, que eu transformei na galeria dos troféus que eu ganhei esse ano, tá? Tanto da Copa Roda Presa quanto o Campeonato Fórmula Z, que são os dois campeonatos que eu participo. E tá aqui, ó, são esses troféus. Da última corrida foi esse aqui, da Copa Roda Presa, depois eu vou falar, né? E esse aqui foi da última etapa do Fórmula Z, que a gente vai falar em outra oportunidade. Bom, então o que aconteceu nessa etapa da categoria B, né, nessa 9ª etapa? O traçado foi Estoril, um traçado bem estreito, né, de difícil ultrapassagem, mas é um traçado que particularmente eu gosto muito, me relembra a minha primeira vitória na Copa Roda Presa, que foi o ano passado, né, minha primeira pole, primeira vitória. Então eu estava bem confiante para essa corrida aí. Então, o que aconteceu nessa etapa aí? Nós corremos em 8 pilotos da categoria B, né? O Renatão largou na primeira posição, que é o grid invertido da etapa anterior. Em segundo, o Eduardo Screus. Em terceiro, eu, Kleber Daniel. Em quarto, o Paulo. Em quinto, o Leandro. Em sexto, o Gabriel. Em sétimo, o Armando Chama, que foi o vencedor da última etapa. E o Zóio, nosso querido companheiro Zóio, né, já muito antigo do Roda Presa, finalmente voltou. Ele tinha feito somente a segunda etapa nesta temporada e agora ele voltou, né, para o campeonato. Então largou na última posição aí. Aí, Zóio, ficamos muito felizes pela sua volta, viu, cara? E tomara que você continue aí e termine o campeonato desse ano aí, de 2021. Então foi isso que aconteceu, né? Essa largada aí. Aí o que aconteceu? Bom, todo mundo espera o Renatão, né, fazendo suas peripécias em qualquer das corridas. E quando ele larga lá na frente, mais ainda, né? Ele ia querer manter a primeira posição a todo custo, né? Então, na primeira volta, assim, já teve a alternância de posição ali, né? O Leandro largando em quinto, mas o Leandro estava com kart 7, que era um kart muito bom, eu estava com 16 também, outro kart muito bom. O Eduardo Screus com 19, que não era lá essas coisas, e o Renatão com 22, que também não era lá essas coisas. Só que o Renatão, naquele jeito agressivo dele, de pilotagem, jogava a traseira para lá, saía para grama, aí ele acabou trancando a galera, né? E teve um momento que eu acabei ficando por fora na subida, ali, após passar embaixo da ponte. Na subida eu acabei ficando por fora e o Leandro me passou por dentro. Mas antes disso, eu fiz a mesma coisa com o Eduardo Screus. Eu acabei passando por dentro do Eduardo Screus ali por causa dos enroscos ali dele com o Renatão. O Eduardo Screus aí acabou sendo ultrapassado por mim, pelo Gabriel, pelo Paulo. O Paulo também foi ultrapassado pelo Gabriel.
E aí, o que aconteceu? O Renatão ficou em primeiro, o Leandro em segundo, eu fiquei em terceiro, o Gabriel em quarto e o Paulo em quinto. E o Eduardo Estrelos caiu para sexto. Aí em sétimo o Armando Chama e em oitavo o Zóio. Aí começou uma briga ferrenha entre Leandro e Renatão, eles já têm um histórico, né, da última corrida aqui. E aí eles foram já naquela adrenalina para essa corrida. E aí os dois disputando a primeira posição. E o Renatão não queria deixar o Leandro passar de maneira nenhuma. E o Leandro tinha muito mais kart ali, né? O kart 7 era muito maior. E eu ali esperando para ver o que sobrava, né? Tava em terceiro ali, mas o Gabriel atrás de mim colado para ver o que acontecia. E num certo momento, o Renatão acabou fazendo a mesma coisa de novo, trancando o Leandro. E eu, para não bater no Leandro, acabei ficando por fora na subida. O Gabriel veio e me passou por dentro. E aí ficou assim, né? Aí o Paulo ficou atrás de mim, eu caí para quarto. Né? E aí o Leandro e o Renatão continuaram a briga lá na frente, né? E o Gabriel ficou em terceiro, eu em quarto, o Paulo em quinto. Aí aconteceu o seguinte, teve uma hora que o Renatão lá, depois da subida, antes da entrada da reta, na curva zero, como diz o Igor, ele abriu um pouquinho e o Leandro conseguiu colocar por dentro. Só que aí o Renatão continuou aberto, aí veio o Gabriel, veio eu e veio o Paulo. Então nós quatro, um empurrando o outro, ali emparelhamos ali por dentro na reta e o Renatão ficou por fora. Só que o Renatão, logicamente, não ia deixar barato, não ia querer perder a posição, já tinha perdido para o Leandro, já tinha perdido para o Gabriel, e ele estava ali emparelhado comigo, e o Paulo logo atrás. Aí na entrada da curva 1, o Renatão ficou por fora, eu fiquei por dentro, né? Mas depois tem a curvinha do BO que a gente chama ali, embaixo da ponte, eu fiquei por fora e o Renatão por dentro. E o Renatão jogou o kart para cima do Gabriel, eu acabei abrindo, né, para não encostar nele, porque eu sabia que boa coisa não vinha, e ele acabou jogando o kart. Segundo ele, não, o Gabriel fechou a curva e aí ele teve que frear com tudo e perdeu o controle do kart, segundo ele, né? Mas nas imagens elas são claras, né? E aí o Gabriel, ele bateu no Gabriel, o Renatão, só que o Gabriel não rodou nada, não foi para fora da pista, ficou só um pouco mais lento, e eu acabei conseguindo desviar do enrosco. Só que o Paulo não conseguiu desviar, o Paulo teve que ir para a grama para passar o Renatão. E aí o Paulo ficou lento, aí ficou aquele furdunço ali, Paulo, Renatão, Armando Chama, Eduardo Estrelos, Zóio. Nossa, aí teve um momento ali até que parece que o Armando Chama deu um chega pra lá no Zóio, quase foi na grama lá em cima. Aí foi um furdunço lá atrás, né? Aí, passado isso, né, o Leandro começou a abrir. Logo depois desse problema do Renatão, fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Aí, eu e o Gabriel começamos a brigar, né?
porque o Gabriel estava com o kart 1 e eu estava com o 16 era muito superior. E a gente começou a brigar, só que não tinha por onde passar, era uma pista muito estreita, né, os traçados muito estreitos, Estoril, e não tinha por onde passar. Então o que aconteceu? Eu e o Gabriel brigando, aí o Paulo com o kart 14, que era muito bom, veio tirando a diferença. E o Paulo chegou na briga e ficou o Gabriel, eu e o Paulo, chegou na briga. E o que eu comecei a fazer? Na curva 1, eu comecei a mudar o traçado, né, que eu vi a corrida da A primeiro, o Igor fazendo isso. Aí eu comecei a mudar o traçado na curva 1, eu abria a curva 1, o Gabriel fechava, para não deixar eu entrar por dentro, só que eu entrava mais lançado na curva 1 e o Gabriel entrava mais comprometido. E eu fiz isso várias vezes. Aí chegou um momento que o Gabriel abriu um pouquinho embaixo da ponte e eu coloquei o kart por dentro. E quando fomos fazer a curva do BO, que chama ali, eu já estava lado a lado com o Gabriel por dentro, então não tinha mais o que o Gabriel fazer, ele recolheu, foi muito limpo, né? E na subidinha ali, ele, como eu entrei mais comprometido, ele tentou dar o X. Só que quando ele abriu para dar o X, o Paulo que vinha atrás veio por dentro e passou ele no final da subida. E aí eu comecei a andar, falei, agora eu estou com a pista livre, eu vou começar a andar. Eu sabia que era muito difícil de chegar no Leandro, né, muito difícil. O Leandro é um piloto muito bom, estava com um kart muito bom também. O meu kart era muito bom. Aí eu falei assim, bom, pelo menos eu vou tentar garantir a segunda posição, vou tentar fugir do Paulo e vou tentar ver se eu consigo fazer a volta mais rápida. E com isso eu comecei a rodar. E comecei a ver no placar que o Leandro fazia 24,9, 25,0, eu também 25,1, 25,0, 24,9, ele fez 24,8, eu também 24,8. Aí chegou um momento que eu vi que eu fiz 24,7, mas eu não vi o Leandro fazendo 24,7. Aí a gente voltou a fazer 24,8, 24,9, 25,0, 25,1, aí a corrida foi desenrolando, né? E depois no final eu fui ver na folha lá em cima, realmente eu tinha feito a melhor volta, 24,710, né? Eu fui 120 milésimos mais rápido que o Leandro, ele fez 24,830. Então eu fiquei feliz pra caramba, foi minha primeira melhor volta e foi a minha primeira segunda posição na Copa Roda Presa. E lá atrás teve ainda a briga do Eduardo Screus com o Renatão. O Renatão, naquele enrosco lá, aquele problema que deu com ele acabou ficando para trás e o Eduardo Screus veio chegando nele. E chegou um momento que o Eduardo Screus conseguiu passar e levantou a galera lá no paddock, a galera da categoria A que estava lá assistindo a corrida, levantou a galera e, nossa, foi demais, né? Todo mundo torcendo para o Eduardo Screus ali e conseguiu passar o Renatão para chegar na 6ª posição. E agora, lado a lado. O Eduardo Screus vai respeitar, né? Vamos ver se ele vai jogar lado a lado. Continua, fecha, continua. E Renatão botou por dentro. Vem, a galera pira, a torcida é grande. Aê, a torcida é grande para Renatão. Eduardo Screus faz a festa. Passa, Eduardo Screus faz a festa da galera. Faz a festa, seu Eduardo. Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu aí, os principais fatos. Então é o seguinte, primeira colocação, Leandro. Segunda colocação, eu com a melhor volta. Terceira colocação, o Paulo. Quarta colocação foi o Armando Chama. O Armando, apesar de tudo, com kart 18, que não era meio ruim, ainda chegou em quarto. Na quinta posição, o Gabriel, ele acabou perdendo as posições também, além de mim para o Paulo, acabou perdendo para o Armando Chama também. Em sexto, o Eduardo Screus, que acabou ultrapassando o Renatão. Em sétimo, o Renatão. E em oitavo, o Zóio, que veio ali, como diz ele, para desenferrujar e pegou um kart que também não era lá essas coisas, o kart 4, e acabou chegando na 8ª posição. Bom, então o campeonato da categoria B ficou da seguinte forma. O Armando Chama continua sendo líder do campeonato com 259 pontos. Ele abriu mais 2 pontinhos para o Gabriel, está com 255, eles estavam 2 pontos de diferença, agora está 4, né?
que o Armando chegou uma posição à frente do Gabriel, mas eles continuam na briga pelo título aí, a briga ferrenha. Eu estou em terceiro, eu estava bem distante dos dois, né, no campeonato, e eu consegui, nessa corrida com essa segunda posição e a melhor volta, eu consegui tirar alguns pontos deles, né, tirei 7 pontos do Armando e tirei 9 pontos do Gabriel, então eu estou com 236, então agora eu me aproximei um pouco mais deles. A chance de título é bem remota, ainda temos 4 provas pela frente, mas não está fácil não. Estou 19 pontos atrás do Gabriel e 23 pontos atrás do Armando Chamo, então está mais fácil eu tentar me manter na terceira posição ali no campeonato. E se fosse hoje, nós três, né, Armando, Gabriel e eu, estaríamos na categoria A no ano de 2022, o ano que vem. O Paulo está em quarto com 214, agora abri mais um pouco a diferença para o Paulo, agora eu estou com 22 pontos, nós dois estamos brigando pelo acesso, a última vaga do acesso à categoria A. O Leandro, com 186 pontos, o que aconteceu com o Leandro? Ele fez 35 pontos da vitória, mas ele teve um quarto atraso, então ele tinha perdido um ponto no primeiro atraso, no segundo atraso 2, porque dobra, no terceiro atraso 4 e neste atraso ele perdeu 8 pontos. Então, de 35 ele fez 27, ele acabou fazendo menos pontos do que eu e do que o Paulo, que foi o terceiro colocado, né? Então, agora o Leandro está 28 pontos atrás do Paulo, 50 pontos atrás de mim. Então, a briga pelo acesso, ele ainda está na briga pelo acesso, mas as coisas ficaram mais complicadas para ele aí. Mas está brigando aí pelo pódio também. Na sexta posição, Eduardo Screus, 157 pontos, né? Ele está bem colocado aí neste ano, com essa briga dele com o Renatão com 154, né, na sétima posição do campeonato. Eles passaram Quinzolinha com 149, que não foi nessa etapa, está em oitavo. Em nono, Marquinhos, que eu acho que não vem mais nesta temporada, acredito eu, porque já é a quarta ou quinta corrida que ele perde. E o Zóio, que voltou agora, né, na décima posição com 32 pontos, fez 2 etapas somente, né? Então essa é a situação aí do campeonato da categoria B. Beleza? Vamos ver então como é que ficou o grid de largada para a próxima etapa, né? A próxima etapa será dia 24 de outubro, né, lá no Kartzé, em Agudos. O traçado será Algarve, que é um traçado novo que ninguém nunca correu, um traçado invertido, bem da hora, pelo que eu vi. Então vai ser assim, o Zóio vai largar em primeiro, o Renatão em segundo, nossa, Renatão lá na frente de novo, meu Deus. Em terceiro, Eduardo Screus, em quarto, Gabriel, em quinto, Armando Chame, em sexto, Paulo, em sétimo, eu, Kleber Daniel, e em oitavo, o Leandro, que foi o vencedor da etapa. Se o Quinzolinho e o Marquinhos forem, né, eles vão largar nas 2 últimas posições e será feito um sorteio entre eles para ver quem larga em nono e em décimo. Se for algum convidado, né, aí eles largam atrás do Quinzolinho e do Marquinhos, caso o Quinzolinho e o Marquinhos forem nessa etapa. Os convidados largam atrás, tá? Se for mais de um convidado, é feito um sorteio entre os convidados, né, somente entre eles. A gente faz assim para que não... Porque convidado normalmente às vezes é um novato, nunca correu de kart e tal. Então, para que ele não se assuste com a situação lá na frente, que lá na frente o negócio é ferrenho. E estamos pela briga pelo campeonato, né? Então, para que ele não se assuste e também não atrapalhe a briga do campeonato, então ele acaba largando lá atrás para fazer a experiência dele, ok? Então é isso, categoria B, isso aí, galera. Vamos para a categoria A. Vamos ver o que aconteceu na categoria A nesta etapa. Bom, categoria A, o grid invertido da corrida passada foi assim: Murilo, meu irmão, largou em primeiro, Silvião em segundo, Baratinho em terceiro, Tim em quarto, líder do campeonato, Clebinho em quinto, Zé Adriano em sexto, Igor em sétimo, Sandro em oitavo, Tato em nono, Zé Antônio em décimo e Márcio, 11º, que foi o vencedor da última etapa. E aí, nessa corrida, aconteceu muita coisa também. Bom, o Murilo ele largou com o kart 8, que era um kart que a gente chamava de kart enigmático, ou uma incógnita, né? Porque ninguém sabia como é que estava o kart, porque era um kart que fazia muito tempo que não andava. E o Murilo até ficou meio bravo, será que esse kart está ruim, não sei o quê. No fim, o kart estava voando. E aí, aconteceu o seguinte, o Silvião mais uma vez pegou o kart ruim, o Silvião não está dando sorte esse ano, meu Deus do céu, nunca vi um azar tão grande do Silvião com o kart esse ano. E aí teve um enrosco ali de Silvião, Baratinha, Clebinho,
o Tim e o Zé Adriano no meio, ali na curvinha do BO, isso foi na segunda volta. Aí o que aconteceu? O Zé Adriano se aproveitou da situação e acabou passando 4 por dentro ali na subidinha, né? Depois da ponte. Então, aí o Tim e o Zé Adriano ali brigando pela segunda posição, né? E o Clebinho em terceiro já ficando mais para trás, segurando a galera lá atrás. Vinha o Sandro em quarto, o Igor em quinto, né? O Sandro e o Igor já tinham passado o Silvião foi ficando para trás. Aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que ninguém esperava, né? O Murilo já tinha aberto uma diferença muito grande, né? Tava com a corrida ganha praticamente, tá certo que estava no início da corrida, mas o kart dele era muito superior e ele se beneficiou com o enrosco que teve lá atrás, que a galera acabou ficando muito para trás, ele abriu muito. Mas aconteceu que o kart dele acabou quebrando, o kart 8 que estava voando, quebrou um rolamento, parece que do kart, ele entrou no box, a gente não acreditou quando viu, e aí ele trocou de kart. E adivinha qual kart que ele pegou que estava ali para ele pegar? O kart 6, que foi o kart horrível que ele pegou na corrida anterior, que ele chegou na última posição, várias voltas do penúltimo, né? E ele acabou pegando o kart 6 novamente. O Zé Antônio, que estava com 23, também é um kart lastimável, né? E os dois ficaram um empurrando o outro ali, o Zé Antônio empurrando o Murilo, porque os dois karts não andavam, simplesmente não andavam, né? E aí teve também briga ali do Igor com o Clebinho e o Sandro. O Igor acabou passando o Sandro num certo momento. Depois o Sandro passou o Igor de volta, né? Ficou uma briga entre os dois. O Sandro com o kart 16, que foi o kart que eu peguei na B depois. O Igor com 18, que não era tão bom assim, né? Teve briga do Tato com o Silvião. O Márcio com o Zé Antônio lá no começo da corrida, né? E o Márcio também é um cara que foi muito bem nessa corrida, porque ele pegou o kart 7, que era muito bom, e ele veio escalando pelo pelotão, ele largou em último, e veio escalando, e acabou chegando na quarta posição, só não conseguiu passar o Clebinho. O Clebinho, na verdade, méritos para o Clebinho, estava com o kart 19, que não era lá essas coisas, e acabou segurando a galera, segurou quase que todo mundo, né? Principalmente o Márcio ali nas últimas voltas, o Sandro, o Igor, né? O Clebinho chegou em terceiro, o Márcio em quarto, o Sandro em quinto e o Igor em sexto, e o Márcio veio escalando, fez uma excelente corrida, né? O Baratinho acabou ficando mais para trás, o Silvião também, o Tato também, então assim foi uma corrida bastante eletrizante. Depois que o Murilo quebrou, aí ficou a briga entre o Zé Adriano e o Tim estava em primeiro, aí assumiu a primeira posição, o Zé Adriano em segundo, né? E os dois ficaram brigando que o Zé Adriano tinha o kart 14, que é um kart muito melhor que o kart 1 do Tim. Ficaram brigando um tempão e chegou um certo momento da corrida que o Zé Adriano conseguiu colocar por dentro na curva 0 e acabou passando o Tim, né? E foi rumo à vitória, né? O Tim não tinha muito o que fazer, né? Porque o kart 1 não rendia tanto assim. Então, na primeira colocação, o Zé Adriano, com a melhor volta inclusive. Segunda colocação, o Tim, com isso ele se manteve líder do campeonato, né? Na terceira colocação, Clebinho, seu segundo pódio do ano, né? Com muito esforço. Quarta posição, Márcio, como eu falei, veio escalando o pelotão. Quinta posição foi o Sandro, em quinto. Em sexto foi o Igor, isso. Em sétimo foi o Baratinha. Em oitavo, o Tato. Não deu muita sorte com o kart 15, apesar de ser um kart bom, mas parece que estava com o chassi quebrado, alguma coisa assim. Em nono, o Silvião, mais uma vez não deu sorte com o kart. Em décimo, o Zé Antônio, que pegou um kart ruim também, teve que trocar o 23 pelo 5, o 5 era pior ainda. E o Murilo com o kart 6, que trocou, o 8 quebrou, ele pegou o 6, chegou em 11º de novo, em último de novo, 2 corridas que o Murilo chega em último. O Murilo estava brigando pelo título, e agora já está na quinta posição, né, no campeonato. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou então o campeonato da categoria A. Então o campeonato da categoria A ficou o seguinte, o Tim está em primeiro, tá? O Tim em primeiro,
com 231 pontos. Em segundo, Zé Adriano com 225. Com essa vitória, o Zé Adriano pulou para a segunda posição. Apenas 6 pontos do Tim. Em terceiro, Márcio com 217. 8 pontos do Tim, né? 2 pontos do Zé Adriano, muito parelho. E o Tato em quarto com 215. Mesmo o Tato chegando lá atrás, como o Tato tinha ido bem na corrida anterior, então o Tato está na quarta posição, caiu um pouquinho, mas está 2 pontos do Márcio apenas e apenas 16 pontos do Tim, quer dizer, os 4 estão na briga aí. Já o Murilo em quinto, caiu um pouquinho, está com 199, agora está 16 pontos do Tato e 32 do Tim, então a coisa ficou mais difícil para o Murilo. Mas o Murilo está no primeiro ano de categoria A, eu acho que está excelente, só ele está entre os 5 primeiros do campeonato, na minha opinião, não é porque é meu irmão não, mas está excelente. Em sexto, o Igor, que vem escalando aí, 190 pontos, o Igor começou lá atrás, né, perdeu a primeira etapa, agora já vem escalando, né, tá 9 pontos do Murilo. Eu tenho certeza que o Igor é um sério candidato ao pódio e até talvez aos 3 primeiros ao vice-campeonato, talvez, o ano passado foi assim, né, o Igor estava na zona de rebaixamento no começo do campeonato e acabou fechando o campeonato como vice-campeão. Na sétima posição, o Clebinho com 177, já está 13 atrás do Igor. Em oitavo, o Sandro com 165, 12 atrás do Clebinho. Em nono, o Baratinha em 161, pouquinho atrás do Sandro, com 4 pontos apenas. E em décimo, o Silvião com 126. O Silvião é um que está brigando para fugir do rebaixamento, né? Ele não está na zona de rebaixamento, mas está ali na zona de corte, né? O Zé Antônio vem com 115, é o primeiro da zona de rebaixamento, ele está a 11 pontos do Silvião, o Silvião abriu mais 2 pontos, que chegou uma posição à frente do Zé Antônio, né? E o Betinho e o Thelmo nas 2 últimas posições, mas eles já não vêm mais nesse campeonato, então eles não estão aí matematicamente rebaixados, mas serão rebaixados ao final do ano. Se eles voltarem o ano que vem, eles voltam na categoria B, né? Pelo título, eles já não têm mais chance, nem Betinho nem o Thelmo, mesmo que voltassem agora, porque temos 144 pontos em jogo e eles já estão a 188 Betinho e 189 pontos do primeiro colocado, que é o Tim, então eles já não têm mais chances de título, né? Beleza? É isso aí, o campeonato da categoria A aconteceu isso. E como ficou o grid de largada, então, para a próxima etapa da categoria A, né, que vai ser no dia 24 de outubro, no traçado de Algarve, como eu disse lá da B. Então o Murilo novamente vai largar em primeiro. Vamos lá, né, Murilo? Vamos ver se na próxima você tem sorte de pegar um kart bom e que não quebre, né? Em segundo, o Zé Antônio. Em terceiro, o Silvião. Em quarto, o Tato. Em quinto, Baratinha. Sexto, o Igor. Sétimo, o Sandro. Oitavo, o Márcio. Nono, Clebinho. Décimo, o Tim. 11º, o Zé Adriano, que foi o vencedor da etapa. A gente tem umas estatísticas aí bem legais. É assim, ó. Então, como eu estava falando, questão de chance de título e tal. Vamos lá para a categoria B primeiro. Então, a gente faz aqui um percentual de chance dos pilotos, né? De título, por exemplo. O Zóio está em último, ele já não tem mais chance de título porque ele está a mais de 144 pontos do Armando Chama. Então, ele não consegue mais alcançar. O Marquinhos falta 1 ponto, ele tem 143 pontos atrás do Armando Chama. E são 144 em jogo. Então, se o Armando Chama fizer 1 ponto a mais que o Marquinhos na próxima etapa, o Marquinhos também já não tem mais chance de título. O Quinzolinha, que está em oitavo no campeonato, ainda tem 24% de chance de título, né? É pequena, mas tem. O Renatão, 27%, o Eduardo Screus, 29%. Então, eles estão numa zona intermediária aí. O Leandro tem 49%, quase metade, né? O Paulo com 69%, quase 70%, e eu tenho 84% de chance de título. Então estamos ali beirando ainda com chances de título, eu um pouco mais que o Paulo. E o Gabriel e o Armando, o Gabriel tem 90% de chance de título e o Armando 92%. Então tá tudo aberto aí a chance de título da B. Em relação ao acesso, o Zóio já não tem mais chance, né, de acesso para a categoria A. O Marquinhos tem só 17%. O Quinzolinha 40%, o Renatão 43% e o Eduardo Estrelas 45%. Quer dizer, praticamente é muito difícil. O Leandro com 65% ainda é possível, mas também meio complicada a situação. O Paulo já bastante possível, 85% de chance. Eu 92% de chance, o Gabriel 96% e o Armando 98%, que seriam os 3 que estariam subindo para A se fosse hoje. Na categoria A,
Como eu disse, Betinho e Thelma não tem mais chance de título, o Zé Antônio tem uma chance de 19% e o Silvião 27%. O Baratinha é 51%, então tem chance ainda, apesar de estar em nono, né? Tem 51%, mais 50% de chance, que é muito mais parelha a categoria A do que a B. O Santos 54%, o Clebinho 63%, já o Igor 72%, o Murilo 78%, então tem chances os dois ainda. Mas os que tem mais chances é o Tato com 89%, o Márcio com 90%, o Zé Adriano com 96% e o Tim com 98% de chance. E do rebaixamento, o Tim ele só tem 19% de chance de ser rebaixado, muito difícil, né? O Zé Adriano 24%, o Márcio 29% e o Tato 31%. O Murilo 42% e o Igor 48%. Então esses são os que têm menos chance de serem rebaixados. O Clebinho tem 57%, então tem mais da metade de chance ainda, o Santos 65% e o Baratinha 68%. Mas os que mais têm chance é o Silvião com 90% de chance, o Zé Antônio 92%, o Betinho 98% e o Thelma 99%, né? O Betinho e o Thelma a gente sabe que serão rebaixados, porque eles não vêm mais no campeonato. Então a briga ali está pela última vaga do rebaixamento entre o Zé Antônio e o Silvio, nós temos mais 4 etapas ainda. Bom, galera, é isso aí, a Copa Roda Presa foi isso que aconteceu, né? Como eu falei, está aqui minha galeria de troféus, né? Esse terceiro lugar aqui foi da etapa de fevereiro, segunda etapa. Esse segundo foi da última etapa de Estoril. Esse aqui foi o de Birigui, né? Que eu fui terceiro no geral, mas primeiro na categoria B, tá? Mas a gente ganhou o troféu do geral. Esse aqui foi de Montreal, fui terceiro colocado. Esse aqui foi do Fórmula Z, que eu fui terceiro colocado na última etapa. E esse primeirão aqui foi da primeira corrida, Silverstone, né? Meu primeiro lugar, que fiz pole também. Então, essa é a galeria de troféus desse ano aí. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.